pode indicar melhorias para os meus diretores se eles são centralizadores. Então, nós temos que achar um jeito, né? E esse jeito, pode ter certeza que nós vamos dar essa solução, esse passo a passo aqui hoje. Então, como é que a gente faz isso acontecer na prática, né? Primeiro, eu preciso entender, né, quais são as minhas circunstâncias atuais. Eu sou inseguro, eu não tenho segurança, eu não sou ouvido, eu não sou ouvida. Eu tenho medo, nesse caso, de bater de frente, né? Então, não necessariamente eu tenho que bater de frente com essas pessoas, mas aí eu acho que eu tenho que bater de frente e isso vai me travando. Ah, Aline, ninguém me dá ouvidos, né? Então eu não consigo ser ouvido lá na fábrica. Então, como é que eu vou colocar essas melhorias para funcionar se os meus diretores não me ouvem? Ah, Aline, eu não quero bater de frente com essas pessoas, né? Eu não quero discutir com essas pessoas. E aí, de fato, gente, algumas dessas crenças vão deixando você limitado. Porque aí você acredita que isso é uma verdade absoluta e você não entende o caminho de mudar isso. Né? Então, você não ser ouvido, você não ser levado em consideração, ter medo, né? Ou de bater de frente, ou de conversar, ou de discutir, debater ideias. Perceber que ali no meio tem várias pessoas que são extremamente resistentes a mudanças. Né? Então, muitas vezes a gente fica com esse receio e acaba se diminuindo num ambiente desse. E justamente quando a gente tem aí líderes, os nossos líderes imediatos, que são sabotadores, ou seja, pessoas que de fato não querem nada com a mudança, não querem fazer nada para melhorar, e você acaba virando refém dessa situação. Então é isso que nós vamos descobrir, como é que a gente reverte essa condição. E além disso, né, além de aprender como que a gente aplica melhorias num ambiente desses, nós vamos entender como que você pode acelerar sua carreira de 3 anos em 3 meses e como que isso é possível nesse ambiente. Né? É isso que eu quero discutir com vocês hoje. O primeiro ponto que nós temos assim que ter muita clareza é de que por que os donos são centralizadores? Alguém tem ideia de falar para mim por que os donos das fábricas, né, quando você está num ambiente desse industrial com os donos muito centralizadores, o que você acha que que desencadeia isso? Né? Então, entender o porquê vai nos ajudar a levar toda a solução daqui por diante. Né? E se você tiver aí, já souber, pode me contar. Primeira coisa, né, gente? Quando eu, enquanto dono da fábrica ou diretor, não confio nas pessoas que estão à minha volta, eu de verdade vou ter dificuldades para poder deixar que as coisas sejam feitas por essas pessoas. Então, por exemplo, eu, enquanto dono da fábrica, gestor da fábrica, diretor da fábrica, olho para os meus liderados, olho para você enquanto gestor e penso assim: não tem maturidade profissional. Ou então eu falo assim: ah, não tem habilidade técnica. Ou então assim, visão estratégica para tomada de decisão? Não tem. Ou então, não apresenta resultados. Então, o olhar dele é assim, ele olha para você e enxerga que você ainda não tem maturidade profissional, enxerga que você ainda não tem domínio das habilidades técnicas, ou que você não tem visão empreendedora, ou que você não consegue tomar decisões sozinho. Ou ainda que você até tenta fazer vários trabalhos, mas você ainda não conseguiu apresentar resultados satisfatórios. Aí o que ele pensa? Chegou um desafio, chegou uma circunstância difícil, ele quer garantir que o produto vai chegar no cliente, ele simplesmente passa na sua frente e vai fazer. Ele centraliza, ou seja, cada passo que você vai dar, ele quer estar junto porque ele tem medo de você de verdade não conseguir fazer aquilo e prejudicar o cliente dele. E aí a gente vê isso principalmente nas pequenas e médias indústrias, né? Em que o dono ainda está muito na gestão, na operação. Então é uma característica mais de empresas de pequeno e médio porte. E aí, quando não tem essa confiança, o que ele fala? Pode deixar que eu faço porque o fulano não vai dar conta. O fulano, nesse caso, pode ser você enquanto gestor, né? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender que essa centralização, ela vem, primeiro, da falta de confiança, ou seja, o dono da fábrica ainda não confia que você pode fazer o que tem que ser feito. Esse é um ponto fundamental.
Outro ponto que está paralelo a isso é que como ele fundou aquela fábrica, como ele começou tudo do zero, fazendo ele mesmo o produto, ele ainda está apegado às rotinas que ele gosta de fazer. E, geralmente, o dono de uma fábrica, ou ele gosta muito de fazer o produto, ou ele gosta muito de vender o produto. Né? E geralmente tem, se sócios ou se um casal que vai fundar essa indústria, tem sempre um que é mais do comercial e outro mais da fábrica. Então, essa condição de gostar de estar na operação e que ele centraliza, então ele junta as duas coisas. Primeiro, que ele não, acha que você não vai fazer tão bem quanto ele, porque você ainda não conseguiu mostrar isso. E segundo, que por ele gostar ou ela gostar de fazer, ela vai levando aquilo ali e você acaba não tendo espaço. E aí, gente? O que acontece com a gente quando a gente está num ambiente desse? Frustração. Eu fico frustrado porque eu tento fazer a diferença, eu tento mostrar o meu trabalho e aí não acontece, não sai, não dá resultado. Por quê? Você não tem as técnicas ou você não sabe exatamente como colocar isso em prática para dar certo de primeira. É a bendita do tentativa e erro. Eu vou tentar errar. Só que nesse ambiente, tentar e errar, ele é muito perigoso. Porque não existe muito espaço para você dessas tentativas e erros. Porque um erro pode significar a perda de um cliente, que é um cliente totalmente estratégico para a fábrica. Né? Então, por isso é que existe esse medo, né? Essa centralização tão grande dos donos, porque um cliente que ele perde, né, numa dessas tentativas e erros que você colocou ali em prática, por realmente estar tentando fazer o seu melhor, mas não necessariamente você ter um caminho para isso, pode colocar em risco o faturamento da fábrica. E aí ele, por ter esse medo, ou ela, né, por ter esse medo, segura e fica centralizando. Porque se for para errar, que ele erre. Né? Ele é que está tomando o risco do negócio. Então, gente, isso é uma característica comum de pessoas que não confiam naquelas que estão ali, né, subordinadas para fazer aquilo que tem que ser feito. Agora vamos pensar uma coisa? Ontem nós falamos de gestores que estão muito no operacional e têm dificuldade de ir para o estratégico. O que acontece com o gestor que está muito no operacional e tem dificuldade de ir para o estratégico? A mesma coisa. O gestor que está no operacional e tem dificuldade de ir para o estratégico, ele é um gestor centralizador. Por quê? Ele não confia, né, nas pessoas que estão ali para trabalhar com ele. Ele tem dificuldade de enxergar a maturidade profissional nessas pessoas. Essas pessoas não apresentam, não demonstram habilidades técnicas. Elas não sabem tomar decisões que sejam pequenas ali do chão de fábrica. Então, os sintomas são os mesmos. Então, você que está lá na fábrica, totalmente com os dois pés enterrados dentro da fábrica, você acaba sendo um gestor centralizador também. Porque você não confia naqueles que estão ali na sua gestão. E aí, como eu não confio, o que eu faço? Prefiro ir lá fazer. Eu pego e faço. Mesma coisa que o diretor está fazendo com você. Exatamente a mesma coisa. Então, tá vendo como é que o jogo inverte? Ou seja, eu olhando pelo prisma daqui para ele, né? Eu aqui na função de liderado e ele na função de diretor, eu acho que eu não tenho oportunidade, eu acho que eu não sou ouvido. Mas, na verdade, é aquilo que eu estou construindo enquanto profissional que não dá segurança para ele deixar você fazer o que tem que ser feito. Então, vai chegar um momento, gente, que a fábrica vai precisar crescer, ela tem que crescer, e o dono da fábrica ele vai pensar assim, poxa, eu não posso ficar o resto da vida no operacional. E é o que eu vejo todo santo dia, gente, nas consultorias. Eu não posso ficar a vida inteira no operacional, senão a fábrica não cresce, senão a empresa não cresce. O que eu vou fazer? Eu preciso de alguém que cuide da fábrica como eu cuidaria. Se você que está lá hoje não aprender a fazer isso, o que vai acontecer? Vai vir outra pessoa e ele vai colocar no lugar. Simples assim. Porque ele não vai ficar o resto da vida centralizando. Ou que não seja ele, que seja a segunda geração, não vai ficar o tempo inteiro centralizando. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que ter uma pressa em querer resolver justamente por isso. Porque isso pode estar na diferença entre você ser promovido
ou de fato nem ficar ali. Porque a empresa vai demandar de experiência profissional, de maturidade profissional, e que não tem a ver com o tempo. Tem a ver com as ferramentas que você usa para poder fazer o que tem que ser feito. E como que a gente conquista essa confiança dos donos? Primeiro, eu tenho que ter visão empreendedora. Eu não posso olhar para a fábrica como um monte de máquina lá na produção que para o tempo inteiro, que tem um monte de problemas. Não é isso. Nós estamos dentro de uma empresa que tem clientes, clientes que esperam alguma coisa daquele produto, daquela fábrica, daquela marca. Então tem que ter visão de negócio. Né? O fato de faltar um produto tem que incomodar a gente profundamente, porque é o cliente que está ficando desabastecido, é faturamento que não está acontecendo, é a marca que está ficando prejudicada. Então não é só um fato de, eu não dei conta de produzir, não. É uma reação em cadeia absurda. Só que quando eu sou um gestor ou uma gestora que não tenho visão empreendedora, eu não penso assim. Eu estou muito mais preocupada só com o que a máquina está fazendo ou não fazendo do que com o todo. Então, você não consegue ser um gestor que representa muito bem, que tem autonomia no chão de fábrica, porque você não demonstra essa visão empreendedora. À medida que você mostra essa visão empreendedora, fica muito mais simples dele ou dela acreditar em você e deixar você fazer as melhorias que têm que ser feitas.